Olá, tudo bem, meus alunos? Hoje nós vamos falar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR. Eu quero começar com vocês falando sobre o IRDR, trazendo aqui um contexto mais ou menos histórico normativo. O IRDR, ele tem a função, ele teve a finalidade, a sua própria criação está atrelada à necessidade de diminuir, de desafogar o poder judiciário, justamente em razão daquele processo, daquele movimento de excesso de judicialização, que fez parte especialmente do Brasil entre os anos 2000 até os dias de hoje, mas que houve uma redução considerável depois da publicação do Código de Processo Civil de 2015. Então, já no projeto do CPC de 2015, isso era discutido e tinha a finalidade de reduzir, de diminuir as causas, auxiliando no julgamento dessas ações que tinham como objeto questão exclusivamente de direito. Então, nós teremos aqui ações que vão ser aglomeradas, que vão ser reunidas, entre aspas, elas não vão ser reunidas num único processo, mas que elas terão a sua resolução por meio de um incidente que vai ser instaurado perante o tribunal competente para depois dirimi-las e aplicar a todas as causas, a todos os processos que envolvem a mesma matéria, a mesma questão de direito. Então, começando aqui com vocês sobre o incidente de resolução. Primeira coisa, ele está previsto nos artigos 976 até o artigo 987 do CPC. E lá no artigo 976, ele já começa demonstrando quais são as causas em que será cabível a instauração do incidente, do IRDR. A partir deste momento eu vou falar só IRDR, porque fica mais fácil, tá? É mais simples na própria compreensão. O IRDR, então, ele é cabível quando houver simultaneamente, primeiro cuidado que eu tenho que tomar, eu devo comprovar ao mesmo tempo que há uma efetiva repetição de processos que tenham a mesma controvérsia envolvendo sobre a mesma questão que deve ser unicamente de direito. E ainda que haja risco à isonomia e ofensa à segurança jurídica, caso o seu julgamento seja feito de forma dispersada. Caso sejam analisados especificamente a mesma matéria, o mesmo caso por diversos juízos, com decisões diferentes e automaticamente conflitantes. Veja que quando eu falo sobre o IRDR, nós temos aqui uma circunstância que leva em consideração a segurança jurídica. Então, eu tenho economia processual associada à segurança jurídica. E essa somatória, essa união de forças aqui, ela acabou dando origem a esse instituto, ao IRDR. Mas não se alegrem não, porque o IRDR ele não é uma criação nossa. Na verdade, ele foi inspirado também no sistema alemão e depois norte-americano. Ele é uma mescla. Por isso é que ele acaba tendo aqui alguns pontos que serão coincidentes com o sistema alemão, até em razão de um leading case que aconteceu entre os anos 2000 e que foi aplicado, que foi desenvolvido e que foi até mesmo adaptado à realidade brasileira. O que eu tenho que levar em consideração e vocês devem ter em mente são as hipóteses que eu devo caracterizar, especialmente para o cabimento, então, do pedido de instauração do IRDR. Quando eu falo, então, na admissão, quando eu tenho essa circunstância que já foi constatada, eu trago matérias que serão imprescindíveis, que serão necessárias para o bom andamento da própria justiça. Se eu tenho um andamento da própria justiça, o exame do incidente, ele passa a ser não só de detenção, não só de interesse da parte, mas do próprio Estado. Aí, quando o parágrafo 1º do artigo 976 fala que, muito embora, por exemplo, eu na qualidade de parte tenha dado o início a esse RDR, isso não quer dizer que a minha desistência depois vai afetar o seu andamento, porque trata-se de uma necessidade, o exame de mérito do incidente para a aplicação a casos análogos, ok? Outra situação.
Então, nós já vimos, se nós temos as hipóteses, nós temos aqui também a questão de quem é legitimado. Quem pode ingressar com o pedido do IRDR? Primeira pessoa, o requerente, né? O requerente ele pode ser as partes, ou o próprio juízo, ou até mesmo o Ministério Público. O Ministério Público também pode, nessa circunstância, dar o pontapé inicial para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. E surpreendam ou não, mas aqui também acaba entrando um terceiro juridicamente interessado. E essa é até mesmo uma construção da doutrina que leva em consideração decisões que possam eventualmente afetar terceiros e que, pela sua natureza, tem aqui a repetição e essa repetição ela pode prejudicar outrem. Por isso é que eles também podem se dar como legitimados desde que comprovada o seu prejuízo e o seu interesse jurídico na resolução da causa. Continuando aqui. O pedido de instauração ele vai ser dirigido ao presidente do tribunal e vai ser pelo juiz, pelo relator, pelas partes, ou pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelo terceiro interessado. Quando eu falo de instauração, eu tenho aqui algumas situações que são necessárias, como por exemplo a divulgação e a publicidade quando esse RDR ele é admitido pelo Tribunal de Justiça. Porque uma das consequências ao admitir o processamento do IRDR é a suspensão das outras ações que versam sobre matéria idêntica, para que, enquanto há o trâmite do IRDR, elas fiquem sobrestadas e, ao ser proferida aquela decisão, essa decisão que foi proferida no IRDR vai vincular os outros processos. Veja aqui que nós temos por isso que eu comento com vocês sobre a economia processual, porque eu vou ter uma decisão paradigma que vai ser aplicada a casos análogos, mas que versem exclusivamente sobre questão de direito. Isso é imprescindível, eu não posso deixar de afirmar para vocês e de repisar isso, tá? As matérias que versem exclusivamente sobre questão de direito. Continuando então, quando o órgão dentro do Tribunal de Justiça recebe esse pedido de IRDR, da instauração do IRDR, ele vai verificar se há o preenchimento dos seus requisitos, aqueles que nós falamos lá do artigo 976. E na sequência, o procedimento ele vai se dar de acordo com o regimento interno do tribunal, que designa o órgão competente e responsável para dirimir a controvérsia e proferir a decisão. Veja que aqui nós temos essa uniformização de jurisprudência. Daí a importância, a seriedade de ser conduzido o IRDR, porque a decisão que for proferida vai vincular os outros processos que estão ligados por essa questão de direito. E quando eu falo nessa suspensão, nesse sobrestamento, eu estou aplicando aqui, eu vou ampliar não só aos processos daquela comarca ou daquele tribunal. No caso de Tribunal Regional Federal, vai ser a toda a região. Então, nós temos uma amplitude de ações, de pessoas que vão ser atingidas em razão daquela decisão que vai ser proferida pela análise do IRDR. Continuando aqui, então, no artigo 979, ele vem cá e fala sobre a questão da divulgação, da publicidade, o registro por meio eletrônico no CNJ, que vai ser também, tudo isso com fins de viabilizar a maior publicidade possível à matéria que está sendo discutida no âmbito do IRDR. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para o prazo. O artigo 980 do CPC, ele prevê que o IRDR ele deve ser resolvido em 1 ano, tá? Em 1 ano, tendo preferência sobre os demais feitos, exceto o quê? Habeas corpus ou réu preso. Por quê? Porque nós sabemos aqui que nós teremos várias pessoas
que estarão aguardando o julgamento do IRDR, daquela petição que foi até então analisada pelo tribunal, para que seja acatado a decisão aos processos que estão em trâmite e que foram sobrestados pelo recebimento do IRDR. Mas foi interessante eu falar sobre recurso. Por quê? Porque quando eu falo de IRDR, de processo, ele pode ser instaurado também numa fase recursal. Se estiver numa fase recursal, os demais recursos ou os processos que estão em trâmite também sofrerão o sobrestamento, tá bom? Não há necessidade que seja processo em primeira instância ou necessariamente fase recursal. É admitido aqui em qualquer uma dessas fases, desde que antes de proferida, antes de trânsito em julgado, tá? Antes de ser, então, não cabível mais nenhum tipo de recurso contra a eventual decisão dentro do processo. Outra regra aqui, os poderes que o relator tem dentro do IRDR. E esses poderes estão no artigo 982 do CPC. E assim reza. O relator ele poderá suspender os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no estado ou na região conforme o caso. Estado tratando de TJ e região tratando de TRF. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita o processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. A intimação do Ministério Público para manifestar no prazo também de 15 dias, caso seja de seu interesse em intervir, interesse jurídico. E aí eu relembro aqui as causas em que o Ministério Público ele é instado, ele é provocado a se manifestar dentro do processo. E também essa suspensão, essa publicidade, a publicação da suspensão dos processos para que os devidos processos que estão correlatos aqui à questão de direito que está sendo discutida, possam aguardar o julgamento do IRDR. Caminhando aqui já para o nosso final, eu falo para vocês a respeito do processamento. O IRDR ele poderá ser instruído pelas partes, tá? Pode haver a designação de audiência prévia, depoimento de pessoas e até mesmo do amicus curiae. Amicus curiae é o amigo da corte, ou amici curiae, que são amigos da corte. Nós temos aqui o singular e o plural. Quando eu falo em amigo da corte, eu tenho entidades, eu tenho classes, eu tenho matérias, experts, peritos, todos aqueles que detêm um conhecimento técnico específico sobre a questão de direito debatida. Então, lembrem-se que nós não estamos falando aqui pura e simplesmente de uma ação coletiva. Nós estamos falando de várias ações que estão referidas e que tratam da mesma questão de direito e que eventualmente vai ser aplicada a mesma decisão para todos. Então é preciso ter certeza, ter segurança, ter a maior ampliação possível da discussão da matéria para o recebimento daquelas informações e então a prolação de uma decisão no IRDR. Veja, por exemplo, uma causa que é muito comum e que tem sido objeto até mesmo do IRDR, aquelas causas envolvendo, por exemplo, matérias discutidas nos juizados, como envolvendo telefonias, indenizações, quando as questões são derivadas de cobrança indevida, negativação indevida, são causas que são repetidas, que são rotineiras e que fazem parte da realidade processual. E que, uma vez que você tenha essa decisão que foi proferida no IRDR, uma vez que novas demandas chegam ao juízo, ele pode deferir ou indeferir de plano o pedido, resolvendo o mérito, já matando a questão, com base na decisão que foi proferida no IRDR. Daí a natureza jurídica de quê? De uniformização de jurisprudência. Sob pena, inclusive, de se for negada o cumprimento à IRDR, a decisão que foi proferida no IRDR, da interposição de reclamação, tá?
E essa reclamação, depois a gente vai ver numa aula própria, mas ela tem como finalidade questionar a autoridade de decisões que não foram observadas pelos juízos, como, por exemplo, descumprimento de súmula vinculante, de informativos de jurisprudência, de súmulas propriamente ditas e assim por diante. E para finalizar aqui, no julgamento do incidente, artigo 984 do CPC, o que vai ser observado? A ordem. Primeiro, o relator ele vai fazer a exposição do objeto do incidente, delimitando muito bem qual é a matéria de direito que está sendo discutida e que fará parte daquele julgado. Até porque, repiso para vocês, faz parte de decisão que vai ser aplicada a processos análogos, que versam sobre a mesma questão de direito, daí a seriedade do caso. Segundo, poderão haver a sustentação das razões, essa sustentação oral. A sustentação oral ela vai poder ser feita tanto pelas partes, pelas partes aqui a gente tem o autor e o réu, pelo Ministério Público ou demais interessados, como o terceiro juridicamente interessado ou o amicus curiae. O que é exigido tão somente aqui? A demonstração desse vínculo, tá? E especialmente aqui quando se fala de um terceiro juridicamente interessado, do eventual prejuízo que pode acarretar para ele na qualidade de terceiro e que a inscrição para a sustentação oral seja feita com um prazo mínimo de 2 dias de antecedência, depois de designada a sessão de julgamento da decisão do IRDR, tá bom? Julgado então o incidente, essa tese ela vai ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão idêntica de direito e que tramitem perante aquela jurisdição. Então, o que eu já tenho falado para vocês, dentro do âmbito do tribunal ou dentro do TRF. Para que seja de âmbito nacional, efeito erga omnes, para quem é que eu devo levar o IRDR? Para o STF. Aí sim, essa é uma decisão que vai fazer vinculação a todo o território nacional. Salvo essa circunstância, pode inclusive haver conflito de decisões entre tribunais de estados diferentes ou entre tribunais de regiões diferentes. Aí a questão pode ser levada para ser dirimida perante o STF, cuja aplicabilidade então será erga omnes, ok? No mais, com relação ao IRDR, o recurso cabível será o recurso extraordinário ou o recurso especial, conforme o caso, ou seja, recurso extraordinário em caso de violação ou ofensa à Constituição, a preceito normativo constitucional, ou no caso de recurso especial, quando houver violação a preceito infraconstitucional, normas, leis complementares, ordinárias e assim por diante. No mais, eu agradeço vocês. O material está disposto já no AVA, já foi publicado e eu aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Beijo, até mais!